Então, como eu estava dizendo, né, no caso da perspectiva neoliberal, que está aqui nesse outro extremo, né, você tem essa modelagem interna, você mesmo se modela. Né? Imagina a perfeição, não é, dessas estratégias de controle. Né? Você, você se poda, né? Você se classifica. Você se coloca numa tribo, você se coloca num lugar. Você não frequenta determinados lugares porque você é assim, 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 assado. Quer dizer, se eu fosse sei lá, um autômato observador do governo e eu quisesse encontrar as figuras que são desviantes, né, que são chamados outsiders, eu saberia em que bares, em que trabalhos, eu saberia onde procurar essas pessoas, tá certo? É claro que as pessoas se misturam, eu não tenho dúvida disso, mas o aspecto principal que eu preciso colocar para vocês é que existe, vamos dizer assim, essa força de classificação. Né? Então, quando então eu tenho aquilo que nós denominamos de corpo como objeto de estudo, né, é isto que eu estudo. Na verdade, de fato, são estas coisas, né, que nós vamos estudar. Né? São estas perspectivas, né? Porque é sobre o corpo que estas forças, que essas tecnologias, que estas manifestações se dão, tá certo? Inclusive, num dos livros do Foucault, ele coloca assim, né, a morte, né? Quando ele fala sobre a questão do controle, do disciplinamento, né, da, da punição, né, do poder exercido sobre as pessoas, né, e portanto sobre os corpos, né, ele coloca, né, que a morte ela é o momento, vamos dizer assim, onde você se liberta, no caso de todas essas influências, de todas essas forças, né, e junto com esta liberdade, né, que eu não acredito que seja uma liberdade, você, na verdade, compromete a sua existência. Então, é, ainda que a gente reserve um, um gap, né, um espaço para se conversar um dia sobre essas questões mais espirituais, né, da sobrevivência do corpo depois da morte, né, a sobrevivência, aliás, do indivíduo, né, da pessoa depois da morte do corpo, né, a morte do corpo ela escapa, vamos dizer assim, desse elemento de controle, né, que é um dos motivos pelos quais depois mudam, né, as regras jurídicas lá pelo século XVI, XVII, século XVIII, né, e as questões que envolvem os suplícios dos corpos, as torturas, né, elas vão mudando de sentido, né, a governamentalidade vai percebendo, né, que se ela matar o corpo, esse corpo, né, essa pessoa, ela escapa, vamos dizer assim, dessas garras, vamos dizer assim, desse poder. Então a ideia é manter esse corpo vivo, né? E isso teve um impacto enorme, né, nos aspectos jurídicos. Hoje, ainda mais, né? Só que o que a gente faz hoje, né? Então, se não fica muito legal hoje, então eu decapitar um fulano, eu fuzilar um fulano, eu enforcar um fulano, como era lá no século XVII, século XVIII, né? Você hoje dá um jeito de é, territorializar estes corpos em um lugar onde as repercussões daquilo que ele simboliza, daquilo que ele informa, elas não têm um eco, né, naquelas outras regiões do social, não é, que seriam pessoas que poderiam ser contaminadas por essas influências corporais. Isso se traduz em situações assim bastante cotidianas, né? Por exemplo, você monta um espetáculo de dança alternativo e existe um circuito alternativo para esse tipo de espetáculo de dança. E aqui mesmo, né, na dança, na música e em outras áreas, né, quanto mais
a área, representar, né, essa inconformidade com aquilo que é esperado pelos padrões sociais, né? Quanto mais os corpos mostrarem o que eles são, ou o que eles pensam que são, né? E quanto mais isso chocar com a sociedade, mais você vai reduzir o grupo de pessoas. Um exemplo bem claro, vamos lá. A gente faz um espetáculo de dança alternativo e as pessoas que vão assistir os espetáculos são os nossos amigos do ICA, do Instituto de Cultura e Arte. Você faz um espetáculo de teatro que tem uma pegada alternativa, ele vai passar lá no teatro, não sei o que lá, e as pessoas que vão lá assistir são os familiares ou são os colegas com os quais ele atua. Ou seja, né, a mensagem, aquilo que a informação que você quer levar, ela morre não dentro de cada pessoa, mas ela morre dentro de um grupo. Ela não vai além daquele grupo. Isto não é uma condição ingênua social, tá? Isto é um dispositivo de controle, é um dispositivo de disciplinamento. Nós podemos fazer as loucuras e as doideiras que fizermos, desde que nós façamos essas loucuras e essas doideiras junto com os nossos pares. Os nossos ímpares estão protegidos e não podem ser contaminados por essa doideira. Então, isso acontece, e aí é que eu acho a beleza, né, no caso do trabalho do Foucault, né, quando ele mostra, por exemplo, essa mesma coisa que eu posso pensar em termos de uma sociedade, ela também acontece em microespaços de poder, em micro-relações, tá certo? E essas micro-relações, elas se multiplicam, são células, né? E essas células vão se agrupando, vão formando órgãos, que são essas instituições, que vão formando outras coisas, e quando você tem um corpo social, tá? E esse corpo social, ele tem espaço, inclusive, né? Mais afastado da perspectiva totalitária, esse corpo social tem espaços para, de repente, ter alguns elementos, vamos dizer assim, de rebeldia, né? Que servem, inclusive, de válvula de escape, porque quando nós gritamos, né? Quando nós gritamos e a gente pensa que a coisa está ecoando, né? E esse eco, ele está se dando entre os nossos pares, na verdade, o corpo social dominante, ele está navegando normalmente, sem problema nenhum, as coisas continuam acontecendo sem espaços. Aí é o motivo pelo qual, quando você vê, tipo, uma greve que vai haver uma ocupação, o pessoal fica na frente do IJF, né? Ao invés de ficar na frente de um hospital de pessoas abastadas, né? Não, a gente fica na frente do nosso próprio hospital, né? Os ônibus fazem uma greve e, ao invés de botar todos os ônibus na rua rodando sem pagar passagem, os ônibus são colocados dentro de uma garagem, né? E assim vai, né? Quer dizer, a gente vai sendo manipulado, né? Nessas ações, vamos dizer assim, que a gente faz, e o eco daquilo que a gente faz é bem menos significativo. Isso a gente tem agora um contra-exemplo, né, que seria exatamente essa greve que houve de caminhoneiros, né, que não é porque os caminhoneiros pararam, mas porque muita gente do capitalismo deixou de ganhar grana, não estava recebendo produto, coisas estavam estragando, pessoas deixaram de ganhar grana com essa ação. Então não é porque o caminhão parou, tá entendendo? É porque aquilo que o caminhão transportaria parou, né? Porque aquilo que o caminhão transportaria teve ecos em inúmeros segmentos sociais. Então essas estratégias que a gente precisa encontrar elas, não, do meu ponto de vista, assim, não é o caso dessas grandes, vamos dizer assim, ações, mas de ações pequenas, né, que possam ocorrer nas relações aqui de grupo, né, num grupo de um mesmo condomínio, de um mesmo grupo de pessoas, de uma sala de aula, né, eu acho que essa coisa ela tem que começar com pequenas células, né, eu acredito que o processo é um processo de mudança interior. Mas vamos lá. Então, o corpo submetido a todas essas forças, né, responde, esse corpo reage a isso, né, e age no social. Ok? Ele age no social. Quando ele age no social, o corpo,
né, o indivíduo, a pessoa, o sujeito, como vocês preferirem, ele por estar agindo, né, no social, ele retroalimenta ele mesmo com as respostas que ele tem e consolida o social que está, vamos dizer assim, aí vigente. Tá? Ele consolida não só com a concordância, ele também consolida quando ele assume classificações e se afasta desse social. Dá para entender isso? Vamos ver aqui, ó, como é que eu consolido o social? Eu sou uma célula de resistência, tá? Então eu sou uma célula cinza de resistência, ok? Eu posso afrontar as outras células que tem aqui dentro, ou eu posso simplesmente ser deslocado para fora desse espaço, né? Que quando eu me excluo desse espaço, tá certo? Então, quando eu me excluo desse espaço, eu também estou ajudando a consolidar o sistema. Deu para entender? Então, às vezes eu vejo aí, eu botei um vídeo lá atrás, que foi aquele discurso sobre vocês saírem logo da universidade, de vocês não participarem de grupos de estudos, de entrarem nessas coisas, tem que fazer todas as disciplinas para me formar logo, preciso correr, preciso... Isso é uma forma de vocês se excluírem das mudanças dentro do meio acadêmico. Tá? E isso faz com que o sistema funcione de uma forma muito cômoda, e ainda digo mais. Se vocês não saem logo, vocês entram num processo de culpa. Esse processo de culpa deixa vocês mais amofinados, vocês não garantem os espaços de vocês aqui dentro, e o que vocês querem, eu canso de ouvir aluno meu falando isso. Então, assim, finalmente agora me formo e vou embora daqui. Né? Pronto. É incrível, é a consolidação do espaço acadêmico. O cara foi lá, gastou 4 anos e meio, 5 da sua vida, fazendo disciplina atrás de disciplina, ficando estressado, pirando, fazendo trabalhos e coisas que às vezes ficam um bocado medíocres por N motivos, tá certo? Outros são muito bons, mas a jogada é passar logo por isso, é me formar logo, é ir embora logo, sabe? No doutorado, no mestrado, a gente ouve aluno perguntando, isso caras já indo fazer doutorado, né? O que ele precisa fazer para fazer o quanto antes do doutorado dele se formar logo, que ele quer se resolver logo. Quer dizer, isso aí é o paraíso, né, da governamentalidade, entendeu? É fazer vocês serem logo produtores de coisas e não pensadores de coisas, tá? E é o que a gente vai trabalhar. Então, eu espero, né, com esse nossa conversa toda que a gente vem fazendo, nesses 4 vídeos, eu acho que foram, e ter conseguido mostrar para vocês a importância de se estudar corpo. Agora, se por conta da cultura de vocês, da natureza de vocês, essa conversa sobre corpo é muito sacal, não é uma coisa que vocês têm interesse, vocês estão mais afim mesmo de fazer as coisas que vocês curtem e que não passa por essa reflexão toda, né, que é cansativa, né, eu acho que é uma escolha, né, é uma escolha e ninguém vai ficar prejudicado por isso, né, de jeito nenhum. Né, pelo menos não em termos de curso, né, de disciplina, mas eu acho que a perda, né, que vocês vão construir para vocês assim, quando saírem da universidade, né, se não se derem ao trabalho de pesquisar as raízes daquele movimento que vocês estão fazendo, né, que informação aquela coisa que vocês estão fazendo está passando, né, às vezes a gente faz trabalhos tão de vanguarda, né, mas tão de vanguarda que o trabalho assim ganha manchete em jornal e tal, isso e aquele outro, mas ele é um trabalho que morreu ali, né? Quer dizer, ele não agrega muito, né? Porque as outras pessoas que poderiam ser contaminadas com o trabalho chegam a se assustar, né? E não vão até lá ver o que está sendo feito, né? Então é disso que a gente está falando, né? Dessa equalização, né? Entre um trabalho que às vezes vem com uma peculiaridade muito mais identitária, né, muito mais egoística, né, e que na verdade ele não tem um objetivo realmente de repercussão de uma transformação, de uma mudança de paradigma, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Nem tudo aquilo que a gente faz de diferente é realmente revolucionário, viu?